Claro. Podemos começar, Luciana? Agradecendo a Deus e a espiritualidade. Agradecemos neste momento a Deus e toda a espiritualidade, neste momento de mais uma noite estarmos aqui para o estudo e que possamos tirar muitas conclusões, muitos aprendizados nesta noite. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não nos deixeis cair, Senhor, em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja. E Jesus nos abençoe, né? Isso, amém. Então vamos lá. Quem que vai ler para nós? É você? Posso ler a Gênesis capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, número 3. O céu, aparecendo sob forma côncava, era, conforme a crença vulgar, uma abóbada real, cujas bordas inferiores se apoiavam sobre a terra e marcavam seus limites. Uma vasta cúpula que o ar enchia em toda a sua capacidade, sem nenhuma ideia do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceber. Os homens figuravam que tal cúpula seria formada de matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego herma, hermatos, firme, sustento, apoio, ponto de apoio. 4. Você quer uma parada ou continua? A gente fica pensando assim, né? Olha só que loucura, né? Eu fico imaginando assim, né? Como que eles pensavam nessa época, né? Alguma coisa que envolvia, né? Que protegia a terra, Sim. como se fosse algo firme, né? Palpável. E aí a gente vê que ela está solta no espaço, né? É engraçado isso. Assim, hoje a gente ter essa ideia, né? E pensar que alguém já pensou dessa forma. É verdade. Continuamos? Pode continuar. 4. As estrelas de cuja natureza não podiam suspeitar eram simples pontos luminosos, mais ou menos grandes, presos à abóbada como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma superfície e, por conseguinte, todas situadas à mesma distância da Terra, da mesma maneira que as representam no interior de certas cúpulas pintadas de azul para representar o azul dos céus. Embora hoje sejam diferentes as ideias, conservou-se o uso das antigas expressões, ainda se diz, por comparação,
a abóboda estrelada sob a calota do céu. Eu acho engraçado, assim, de ver, a gente vê de onde vem a origem dos termos, né? Sim. Pode continuar. Quinto, a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era fenômeno então igualmente desconhecido. Era inconcebível que a chuva que cai do céu tivesse sua origem sobre a terra, de onde ninguém via a água subir. Daí derivava a crença da existência das águas superiores e, e das águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados em altas regiões, suposição essa que concordava plenamente com a ideia de uma abóbada capaz de mantê-las, as águas superiores, escapando pelas fendas da abóbada, caíam na forma de chuva e, conforme fossem essas aberturas, menores ou maiores, a chuva era suave ou torrencial e até mesmo diluviana. Sexto, a ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam ser tão pequenos em comparação com a Terra, necessariamente fazia com que considerassem a esta como a coisa principal, o alvo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente para a apreciação de seus habitantes. Este preconceito se perpetuou até nossos dias, apesar das descobertas da ciência, as quais alteraram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas ainda acreditam que as estrelas são ornamentos do céu, para recreio da vista dos habitantes da Terra? Sétimo, não tardou, contudo, a percepção do movimento aparente das estrelas, que se movem num conjunto, do Oriente para o Ocidente, elevando-se de tarde e deitando-se pela manhã, e conservando suas respectivas posições. Entretanto, durante muito tempo, esta observação não teve outro efeito, senão confirmar a ideia de uma abóbada sólida que arrastava as estrelas em seu movimento de rotação. Estas primeiras ideias ingênuas constituíram, durante longos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. 8. Mais tarde, foi compreendido pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico da mesma ordem, que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma meia esfera colocada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca,
no centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana, ou no máximo convexa, e habitada somente em sua face superior, já era um progresso. Porém, sobre o que se apoiava a Terra, seria inútil relacionar todas as suposições concebidas pela imaginação, exemplificando com a dos indianos, que diziam ser ela carregada por 4 elefantes brancos, e estes eram levados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios adiantavam que nada sabiam. Falar alguma coisa? Explicar, Luciana? Não, acho que por enquanto não. Sim. Nono, entretanto, uma opinião geralmente aceita nas teologias pagãs colocava o recanto dos ditosos nos lugares baixos, que era um modo de se considerar as profundezas da terra, ou ali embaixo, do que nada se sabia com certeza, a região dos réprobos, denominada inferno, o que significa lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas. A palavra inferno conservou-se até nossos dias, embora haja perdido sua significação etimológica, depois que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há alto nem baixo. 10. Sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, foi possível observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto era possível, sem instrumentos especiais. A princípio, foi verificado que certas estrelas tinham um movimento próprio independente de sua massa, o que não permitia supor que elas fossem fixadas à abóbada. Foram denominadas estrelas errantes ou planetas para as distinguir das estrelas fixas. Foram calculados seus movimentos e suas revoluções periódicas. No movimento diurno da esfera estrelada, foi observada a imobilidade da estrela polar em redor da qual as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, maiores ou menores, conforme o seu afastamento da estrela central. Foi esse o primeiro passo em direção ao conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais extensas permitiram observar a diferença do aspecto dos céus conforme as latitudes e as estações, a elevação da estrela polar acima do horizonte, acompanhando a variação da latitude, levou o homem a descobrir a redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, foi se fazendo uma ideia mais justa
do sistema do mundo. Aproximadamente no ano 600 a.C., Tales de Mileto, da Ásia Menor, conhecia a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras, de Samos, descobre o movimento diurno da Terra em redor de seu eixo, seu movimento anual ao redor do Sol, e relaciona os planetas e cometas no sistema solar. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria, Egito, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas solares, determina o ano trópico e a duração das revoluções lunares. Estas descobertas foram preciosas para o progresso da ciência e, contudo, levaram quase 2000 anos para serem divulgadas. As ideias novas, cujo único meio de propagação eram manuscritos raros, permaneciam no domínio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cogitava esclarecer, não as aproveitavam de modo algum e continuavam a se nutrir com as velhas crenças. Continua? Pode ler mais. 11. Na altura do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode denominar misto, o qual traz seu nome e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera situada no centro do universo. Ela se compunha dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Assim, era a primeira região denominada elemental. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas, girando em redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, no primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os fazia descrever uma volta de 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empírio, mansão dos bem-aventurados, assim denominado, segundo as palavras gregas, pir ou piro, que significa fogo, pois se acreditava que essa região resplendia de luz como fogo. A crença em diversos céus superpostos prevaleceu durante muito tempo,
com variações quanto ao número. O sétimo era geralmente considerado como o mais elevado, de onde vem a expressão ser transportado ao sétimo céu. São Paulo disse que foi elevado ao terceiro céu. Segundo Ptolomeu, os astros tinham movimentos próprios, independentemente do movimento comum a todos. Estes movimentos seriam menores ou maiores, segundo seu afastamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Esta derradeira avaliação denota o conhecimento da precessão dos equinócios, a qual se efetua em 25.860 anos. Nossa, a gente fica pensando assim, quanto tempo, assim, com tecnologias rudimentares, né, para poder Sim. entender tudo isso. Agora, hoje, se a gente for pensar, né, que aqui mais para frente, aqui, ó, já vai falar até a partir do ano de 1500, né? A gente tem tanta tecnologia para medir tantas coisas e entender a, a, a complexidade, né, de todo esse conhecimento. E assim, o tanto que a visão era limitada, né? Exato. E interessante também, assim, como que vem esses conceitos, né, de céu, de inferno. Olha que interessante isso aqui, né? Os vários céus, o céu de cada astro aqui, né? Do Sol, de Mercúrio, da Lua, de Júpiter, das estrelas. E pelo que dá a entender, sim, eles entendiam que os mais próximos eram os mais, vamos dizer, impuros, né? Quanto mais distante, mais puro, Mais puros. né? E o São Paulo admitiu que ele só foi elevado ao terceiro, né, céu? Pois é, interessante. Eu fico pensando assim, ó, um dia eu vi uma palestra do Paulo César Frutuoso, e aí ele estava falando assim, né, que a gente ainda é muito limitado na questão dos conhecimentos, né, porque, segundo ele disse assim, a gente ainda não sabe aproveitar a energia das estrelas. Aí eu fiquei pensando, né, falei assim, que a gente aproveita a energia do Sol, né, assim, aproveita sim, a gente não aproveita ela plenamente, né, mas Hum. de forma consciente, mas a energia do Sol é que direciona a vida na Terra, né? Então, por exemplo, todos os seres vivos, animais, plantas e nós temos a necessidade da energia do Sol Do para Sol. sobreviver, né? Em pequena ou grande quantidade, né? Dependendo de cada um, né? A Exatamente. produção de cada um. E aí ele fala aqui também dos outros elementos, né? Da água, do ar, do fogo. E aí eu estava vendo num livro do Miramês, do João Nunes Maia, que ele fala de cada elemento desses. Ele fala da água, fala do ar, fala da água, do ar, do vento, fala das estrelas. E aí ele fala, eu achei muito interessante na parte que ele fala do vento, porque ele associa o vento
o ar com a nossa respiração, né? E aí ele fala assim que o ar recolhe o magnetismo doado pelas estrelas, organiza esses elementos e entra pelas nossas narinas para levar o nutriente para o nosso corpo. Todo esse magnetismo que vem das estrelas. Aí eu fiquei pensando, Paulo César é frutuoso, né? Assim, nós ainda não sabemos como usar a energia das estrelas de forma consciente, mas inconscientemente a gente está usando sem saber, Hum. né? Porque se essa energia ela é dispensada e ela é Descansada na natureza, a natureza recicla ela, volta para o cosmos e ela retorna para nós, né? Aí você vai ela vem trabalhar junto, ela e ela, jogar ela a vem junto, sujeira, ela a vem junto sujeira, com digamos o ar e assim. alimenta a nossa vida, né? É. Olha só que coisa mais. E aí a gente tem gente falar assim que não acredita que Deus existe. Quem Hum, pode ser capaz de criar tudo isso, né? Com Pois toda é, essa organização, pensar assim que fica essa bola de, toda uma engrenagem, né? Uma engrenagem perfeita. né, Né? que se mantém ali, né? Porque existe toda aquela uma, né, uma organização de forma que nada sai do lugar, né? Tá tudo assim, tudo muito Muito organizado, ajustado, né? tudo muito ajustado. É É muito verdade. interessante. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos ver o que ele fala aqui. É bastante 12, história, né? exatamente. Relembrar meus tempos de colégio. 12. No início do século XVI, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thorn, Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras. Publicou um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi acolhido de modo favorável e não tardou a substituir o de Ptolomeu. Segundo este sistema, o Sol, o Sol está no centro. Os planetas descrevem órbitas circulares em redor deste astro, e a Lua é um satélite da Terra. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Ele reconheceu que os planetas não têm luz própria como as estrelas e que eles são clareados pelo Sol e que os planetas são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de suas rotações em volta de seus eixos. Deu, assim, mediante provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Data daí o insucesso da fantasiosa edificação dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra, e, tal como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas foram consideradas como sóis inumeráveis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários.
O próprio Sol foi reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe são agregados. Já não se confinam as estrelas a uma zona da esfera celeste, reconhecendo-se que elas estão irregularmente disseminadas no espaço limitado. Aquelas que parecem tocar-se estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores, na aparência, são as mais afastadas de nós. As maiores, aquelas mais próximas, ainda assim estão afastadas centenas de milhares de quilômetros. Os agrupamentos aos quais foi dado o nome de constelações não são senão aparentes amontoados causados pelo seu afastamento. Suas figuras são efeito de perspectiva, semelhantes às figuras que se formam à vista de alguém que se coloca num ponto fixo e observa luzes dispersas numa vasta planície ou árvores numa floresta. Porém, esses aglomerados não existem na realidade. Se fosse possível nos transportarmos à região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, a forma desapareceria e novos agrupamentos se desenhariam à nossa visão. Desde então, tais grupos não existem, senão na aparência. A significação de que a crença vulgar e supersticiosa lhes atribui é ilusória, e sua influência só existiria na imaginação. Para se distinguirem as constelações, receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. Elas têm sido representadas por figuras que fazem lembrar tais nomes, sendo, na maior parte, fantasiosos, mas que, em todos os casos, não têm nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão procurar tais figuras no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo daquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, provém da ideia associada aos nomes que elas receberam. Se aquela que é denominada leão tivesse sido denominada jumento ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma influência totalmente diversa. 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias não foram mais destruídas. A astronomia não pôde senão avançar, sem jamais recuar. A história relata as lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os partidários dos preconceitos e, sobretudo, contra o espírito vigente dos seus tempos, interessado na manutenção dos erros sobre os quais tinham fundado crenças
que se lhes afiguravam assentes sobre uma base inquebrantável. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derribar uma edificação de vários milhares de anos. Porém, nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal, graças à divulgação pelos meios tipográficos. O público, iniciado nas novas ideias, começou a não se acalentar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era mais contra certos indivíduos que seria preciso opor-se, mas contra a opinião geral, que se alinhava com a verdade, apoiada nos fatos e erigida à situação de verdadeira causa pública. Como o universo é grande, se considerado conforme as mesquinhas proporções que lhe atribuíam nossos ancestrais. Como a obra de Deus é sublime quando a vemos realizar-se segundo as leis eternas da natureza. Porém, quanto tempo, quantos esforços de gênios, quantos devotamentos foram necessários para descerrar os olhos das criaturas e arrancar, por fim, a venda da ignorância. Continuo. Pode? 14. Estava, por fim, aberto o caminho no qual iam entrar ilustres e numerosos sábios para completar a obra apenas esboçada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que trazem seu nome, com a ajuda das quais ele reconhece que os planetas descrevem órbitas não circulares, mas sim elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas sim uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim se encontra lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, decorridos aproximadamente 3.300 anos depois de Moisés. Nossa, a gente fica pensando, né? Quantas pessoas, quantos gênios, quantos estudiosos passaram, né, para ir estudando, observando, descobrindo e contestando ou concordando com as teorias anteriores, né, até chegar ao conhecimento que a gente tem hoje. Isso. É, assim, o que a gente entende nesse capítulo aqui é que ele vai descrevendo como que a humanidade percebia, né, essa imensidão que vive, que existe, que existia além da superfície da Terra, né? E assim, dá a entender aqui o registro da ignorância de nós aqui, né? Porque até hoje eu acho que a gente ainda é muito ignorante em relação ao que existe no universo, né? Mas existem os estudiosos
que, assim, imagino que já vêm todos com a missão, né, de fazer esses estudos e explicar, por exemplo, como que tudo isso é organizado e qual que é a influência de tudo isso nas nossas vidas, né? E não só nas nossas vidas, mas também nas vidas dos outros planetas, porque cada um, aqui ele deixa bem claro que a possibilidade de vidas nos outros planetas e a possibilidade da, como que fala, da influência de cada astro, de cada estrela, de cada objeto aqui, né, incidindo uns aos outros. Então, é tudo isso muito interessante, né? Então, eles conseguem calcular, por exemplo, entender por que que existem né, os tempos, as estações do ano, né, os tempos mais frios, porque eles entenderam que o movimento ele não era circular, porque se ele fosse circular, não haveria mudança de temperatura, por exemplo, né? Então, aí eles entendem que é um movimento mais ovalado, né? Então, vai ter época que vai estar mais próximo do Sol e época que vai estar mais distante. Então, uma época vai estar mais frio, outra época vai estar mais quente, outra época vai estar mais ameno, né? Então, olha só como que tudo foi se organizando, né? E ainda tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Porque aí a nossa limitação está agora no sistema solar, mas a gente sabe que já existem muitos outros sistemas solares, né? A Então, sementinha lançada da dúvida para todos agora, a partir desses conhecimentos aí, passar. Opa, o que pode ter além disso do que ele, né? exa Tem vida lá, tem o quê, né? O que pode acontecer? exatamente. Então, é muita coisa que. E aí, assim, a gente fica pensando assim, ó, como que é sublime, né, a obra de Deus, a criação de Deus, porque é tudo isso organizado de uma forma que vai nos sustentando aqui e a gente nem tem consciência de como tudo isso funciona, né? A gente não sabe como é que essa energia funciona, como que a gente, por exemplo, se a Terra ela é oval, né? Ovalada, que falou aqui. E aí, é, a gente está na superfície, mas tem hora que a superfície está para um lado, outra hora a superfície está para o Aí outro. nós cairíamos, ficaríamos de cabeça para baixo, né? Como explicar tudo isso, Então, né? como explicar tudo isso, né? E às vezes isso ainda é complexo para a gente entender hoje, né? A gente não entende, por exemplo, que existem essas forças que regem todos esses, né? Todos esses corpos, todos esses elementos, né? Que estão aqui agregados a todos esses sistemas. Então, olha quanta energia, quanta coisa tem que a gente ainda não. O magnetismo que segura tudo isso, né? O magnetismo que segura tudo isso, não É deixa. muita coisa para gente compreender na nossa santa ignorância. Vamos, filosofia. É verdade. Bom, eu acho que dá para a gente começar o O, o próximo. sexto, capítulo 6, uranografia geral. Tem uma nota aqui. Este capítulo foi extraído integralmente de uma série de comunicações ditadas na Sociedade Espírita de Paris, entre 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, que traziam a assinatura de Galileu.
O médium foi o senhor Camille Flammarion. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e a força, a primeira criação, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, diversidade dos mundos, é o que vai ser estudado nessa oronografia geral, né? Muita história e geografia. Muita história e geografia. Iniciemos. O espaço e o tempo. Diversas definições do espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, de tal enunciado. Certos sofistas deduziram que onde não houvesse corpo, não haveria espaço. É com tal alicerce que doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço seria necessariamente finito, alegando que corpos limitados, em certo número, não poderiam formar uma série infinita, e que no local em que os corpos parassem, o espaço também se deteria. Outra definição do espaço, o lugar no qual se movem os mundos, ou o vazio no qual atua a matéria, etc. Deixemos nos tratados todas essas definições, pois nada define. O espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que lhes podem dar não servem senão para obscurecer. Sabemos todos o que é o espaço e nada mais pretendo senão estabelecer que ele é infinito, a fim de que nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira que se levante perante as investigações de nossa visão. Ora, digo que o espaço é infinito por esta razão, porque é impossível supor que tenha algum limite e que, apesar da dificuldade que temos de conhecer o infinito, nos é, entretanto, mais fácil percorrer o espaço eternamente no pensamento do que nos determos num lugar qualquer, depois do qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. Para representarmos a nós mesmos o infinito do espaço, embora tenhamos que fazê-lo com nossas faculdades limitadas. Suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. Mal tenhamos saído desse globo, já havendo percorrido milhões de léguas, vamos supor que nos encontremos num local de onde a Terra aparece apenas como uma pálida estrela. Um instante depois, seguindo sempre a mesma direção.
chegamos às estrelas longínquas, que mal é possível distinguir em vossa estação terrestre. E daí, não só a Terra está inteiramente perdida em relação às nossas considerações nas profundezas dos céus, mas ainda vosso Sol, mesmo em seu esplendor, é eclipsado pela extensão que nos separa dele, animado sempre com a mesma velocidade do relâmpago. Franqueamos esses sistemas de mundos. A cada passo que avançamos pela extensão, ilhas de luz etérea, caminhos estelíferos e paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão com que semeou plantas nas planícies terrestres. Ora, apenas alguns minutos estamos a caminho e já nos separamos da Terra. Centenas de milhões e milhões de léguas. Milhares de mundos passaram sob nossos olhos. E, no entanto, escutai, na realidade, não avançamos um só passo pelo universo afora. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, durante milhões de períodos 100 vezes seculares e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, nem assim teremos avançado. E isso será o mesmo de todos os lados para os quais nos dirijamos e em direção a qualquer ponto que busquemos, a partir desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é o espaço. Nossa, que conceito, hein? Hum, Aí a gente fica pensando assim, né? O tanto que o Allan Kardec, de uma certa forma, foi sábio, né? Porque, assim, quando ele fala do espaço, ele não se limita a dar um conceito, né? Porque se ele limitasse o conceito, ele limitaria talvez os nossos pensamentos. Olha que legal isso, né? Então, ele preferia não limitar o espaço, considerá-lo como infinito, porque isso daria asas para os pensamentos. E aí é interessante porque quando ele fala aqui, né, que a gente sai, viaja, né, até chegar às estrelas e tal, só que a gente está fazendo isso só pelo pensamento, né? Então, quer dizer, é o que a gente pensa, mas como que seria de fato essa viagem, né? E esse espaço, será que ele seria, como seria esse espaço, né? Porque aí uns falam assim, ah, é um vácuo, mas será que ele é um vácuo? Por que é, nada se desprende? Então, sim, tem algo aí que a gente, né, precisa estudar mais. E aí ele dá vazão para a gente criar, né? yeah, Para a gente não isso, ficar limitado num espaço que seja, vamos dizer assim, que seja limitado, né? Fala assim, ó, limitado. vai até aqui, ó. Daqui você não pode passar. Não, ele deixa o negócio, é muito interessante. Amplo, é verdade.
Começamos de 2, eu acho que não, né? Aí a gente para por aqui, né? Porque já são 21 horas e então vamos marcar aqui o 2 para a próxima. Não. Na próxima semana vai dar 27, né? Deixa eu pegar aqui meu calendário. Isso, 27. Certinho. Então vamos. Você quer fazer a prece de encerramento, Maria Aparecida? Opa, faça assim, agora normalizou aqui em casa, acalmou. Meu menino chegou tarde do serviço, por isso que eu não fiz. Faça assim. Tá bom, então vamos lá. Então vamos continuar nessa mesma vibração e agradecer a Deus, agradecer essa aula de hoje, os ensinamentos, e cada semana que passa a gente possa entender um pouco mais da grandeza que é Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse aprendizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Oxe, me perdi. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Amém. que assim seja, né? Que Jesus nos abençoe. Amém. Então, gente, até a próxima. Bom resto de semana para todos. Que Jesus nos abençoe. Amém. Abençoe vocês também. Uma boa noite para todas vocês. Fiquem com Obrigada Deus. a todas vocês. Gente, obrigada. Tchau.